Este programa é livre para todos os públicos. É muito bom saber que você está aí, é muito bom poder chegar até você com esse programa que a cada pessoa que passa por aqui, a cada convidado, a cada convidada, nós nos sentimos como que ao mesmo tempo impactados, ao mesmo tempo motivados. Nesses quase 5 anos à frente do programa Gente de Fé, eu tenho vivido muitas experiências de ouvir você sobre aquele testemunho, sobre aquela história, sobre aquele fato que aconteceu na vida daquela pessoa. E quem sabe um dia você também não estará aqui. Entre em contato conosco pelo e-mail produçãogentedefé@cançãonova.com. Fale um pouquinho sobre a sua história e se você estiver aqui por São Paulo, quem sabe você não estará aqui também um dia. Vai ser uma grande alegria receber você, como hoje eu tenho a grande alegria também de receber a Adriele, com 2 L's, né? Adriele Lopes. Bem-vinda, Adriele, que Deus te abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite. Amém, é uma alegria muito grande poder estar aqui e partilhar um pouquinho da nossa história, partilhar aquilo que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Muito bem, Adriele, por mais jovem que pareça, e é, Obrigada. né? Tem aí uma longa história, uma longa caminhada, Sim. Provando-se gente de fé. Só quem senta aí, vamos dizer assim, diferente de outros programas como o PHN, né, da TV Canção Nova, não é somente um programa que nos traz uma conversão, mas principalmente alguém que faz o itinerário de fé. Por isso é gente de fé. Amém. Quem é você? De onde você vem? Eita. O que você nos traz neste dia? Eu sou mineira da cidade de Caratinga, Minas Gerais, filha do Valdir, da Graça. Sou uma pessoa muito feliz hoje, né? Porque encontrei o verdadeiro sentido. Colocou essas aspas, hoje. Hoje. Sou muito feliz porque verdadeiramente encontrei Cristo através da liberdade em mim mesma, né? Que coisa boa. Então, isso é muito importante. Eu não vim de um berço totalmente harmônico, porque família, né, gente, tem problemas e dificuldades. Meu pai era evangélico, minha mãe católica, né? Mas, assim, sempre houve muito respeito, mas os conflitos, Elisa, as divergências sempre tinha. E a fuga do meu pai sempre foi o alcoolismo. Você tem mais irmãos? Né? Tenho um irmão, meu irmão, Duane, lindo, um beijo para ele, que é minha paixão, meu irmão mais velho. E ali tinha as divergências, né? Seu pai fugia, desculpa, fugia. Teu pai fugia para o alcoolismo. Sim. Era a maneira dele enfrentar, né? As divergências, as dificuldades, mas Deus, como sempre, Ele surpreende. Aos meus 9 anos de idade, eu tive a graça de viver um processo lindo de conversão do meu pai. Né? Meu pai teve uma experiência com Nossa Senhora. Que coisa boa. Né? Foi fantástico e hoje eu digo que eu tenho o melhor pai do mundo. Eu tenho um pai sobrenatural e que se eu for uma vírgula do que ele é hoje, eu já fico feliz que eu cumpri meu legado, porque ele é incrível. Que coisa boa. Essas discussões, infelizmente, sempre acontecem, mas é de se surpreender, né, que um evangélico tenha uma experiência com Nossa Senhora. Sim, sim. Porque mesmo, desculpa te cortar, porque mesmo não querendo, né, assim, essa aversão, ela é real entre os evangélicos, infelizmente, a Nossa Senhora. Tem. Né? O meu irmão, tudo aconteceu através de uma cura, de um milagre do meu irmão. Meu irmão já era ministro, né, da minha cidade e tal, cantava, e ele tinha um grupo do qual se reunia na casa de Maria. E meu pai começou a desafiar a Nossa Senhora, porque como a gente rezava o Santo Terço todos os dias, meu pai começou a falar, se essa santa aí existe, se ela tem poder mesmo de fazer alguma coisa, então que ela me prove. Porque ele rezava o terço, mas ele omitia o santa, porque ele não acreditava que realmente ela era santa. Entendi. Então ele repetia. Então era uma coisa assim muito distante para ele. Não tinha havido aquela experiência, né? E ele desafiou. Então, o que aconteceu? Aconteceu que meu irmão padeceu de uma enfermidade,
né? Estilo um câncer no sangue raríssimo naquela época, e a gente começou, né, a procurar na região tratamento, fomos para Belo Horizonte, que era a cidade mais próxima, e realmente ficou constatado que ele estava perdendo os movimentos e estava aparecendo como se fosse um monte de verrugas. Era no sangue, mas ele estava perdendo o sistema nervoso todinho, das mãos e dos pés. Nossa. E aí a gente foi pesquisar, tinha pouquíssimas pessoas no mundo com esse problema, e ele continuou. Nisso ele parou de cantar, né, porque ele cantava, de tocar violão, porque ele sentia muitas dores, e aí a gente começou a tentar os tratamentos alternativos, que era queimar as verrugas, só que assim, era dolorosíssimo, porque não tinha anestesia. Só que o meu irmão continuou rezando e a gente continuou e a família se uniu, né? Inclusive o meu pai, né? Foi abdicando um pouco a bebida para ficar mais próximo da gente. E num belo dia meu irmão foi para a casa de Maria e falou assim: eu vou rezar. Eu vou rezar. A casa de Maria, que você falou 2 vezes já. A casa de Maria seria o quê? Era um lugar onde eles se reuniam lá na minha cidade, chamava Casa de Maria. Entendi. Era como se fosse um centro de evangelização. Isso, era uma casa que tinha todas as nomenclaturas de Maria. Olha que coisa boa. Sim, então você fazia uma visitação em cada aparição, em cada milagre, etc e tal. Então você tinha um conhecimento mais amplo de algumas nomenclaturas de Nossa Senhora. E aí naquele lugar era justamente o lugar onde eles se reuniam. E aí eu lembro que o meu irmão foi, né, para rezar e tinha uma imagem muito bonita de Nossa Senhora das Graças, grande. E eles resolveram naquele dia fazer a reunião ali, em frente à imagem de Nossa Senhora das Graças, que era a nossa devoção familiar. Seu irmão já padecendo de todas essas coisas. Sim, de dores e tal. E aí meu irmão começou a rezar, só que meu irmão não rezava por ele, rezava pela conversão do meu pai. Entendi. E ele começou a clamar e todo mundo orando e tal, rezando e tendo aquele momento. E aí do nada ele começou a gritar, porque ele sentia queimores saindo das mãos. E ele gritava, falava: tá saindo fogo, tá saindo fogo, tá saindo fogo. E a gente não entendendo, né, o que estava acontecendo. E a gente: calma, Doni, calma, 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 tá tudo bem. E aí ele começou a falar que ele estava sendo curado, ele mesmo, olha para você ver, ele teve o discernimento da cura dele, e que ao mesmo tempo tinha um rapaz que ele conhecia, que também padecia da mesma doença e a gente não sabia, que também estava sendo curado. Meu Deus. E Deus trouxe toda essa revelação. Passou, chegamos em casa, minha mãe e meu pai não foram. Chegou em casa, minha mãe: vamos passar o remédio, Duane, tá? Porque é um tipo um anestésico para você dormir melhor. Aí Duane: não precisa, eu fui curada. A minha mãe: tá bom, amém, vamos passar o remédio. Foi lá, passou o remédio, foi dormir. 5 horas da manhã, meu irmão gritou aquela casa inteira, acordou a casa inteira de pé, pulando que nem um louco. E falou pro meu pai, ajoelhou pro meu pai e falou assim: você pediu para que Nossa Senhora provasse que ela existia. Então tá aqui, ó, não tem nada. E não tem nada, padre. As mãos dele estão perfeitas, os pés perfeitos. E meu pai se ajoelhou e a partir dali abriu-se a viver uma experiência com Nossa Senhora. Que coisa. Hoje ele é extremamente mariano, apaixonado por Maria. E ele teve, logo depois, olha para você ver, quando meu irmão sofreu um acidente, ele teve a visualização que Nossa Senhora pôs a mão sobre a cabeça do meu irmão e realmente, meu irmão bateu a cabeça no vidro e não teve nenhuma escoriação, nada. E para quem que Nossa Senhora resolveu fazer a manifestação? Para o meu pai. Então, assim, ela é linda. Eu sou apaixonada com ela. Isso é bonito de ver, porque assim, no ambiente, né, em que existem as duas maneiras de ver a mesma fé, porque seu pai era evangélico, enfim, ele é cristão também, Sim. as duas maneiras de ver a mesma fé, mas vocês, enquanto filhos, seguiram a fé católica. Né? Então, o seu pai era um pouquinho assim, meio que acuado, né, diante dos conceitos, dos paradigmas deles, enfim, de outra coisa. Mas que coisa boa, né? E prova a você, né? Acredite no poder de Deus, acredite na intercessão de Nossa Senhora, de Nossa Mãe, né? Porque realmente ela tem poder, sim. Tem. Né? Ela tem poder. Tem. Isso é uma prova muito católica, muito real daquilo que realmente nós vivemos. E eu falei católica, é uma prova muito universal. Sim. E falei de propósito isso. Mas e aí, a vida seguiu.
Sim, a vida seguiu e Você foi dizendo do seu irmão, mas você também canta, né? Você tem timbre Sim. vocal de quem canta, né? Sim, padre. E foi através do meu irmão que eu comecei a querer cantar e Cantar tal. também. E o meu irmão foi indo mais pro lado da pregação e eu comecei a cantar e tal, na minha cidadezinha, pequenininha, Caratinga, e acabei me destacando, né? As pessoas começaram a me chamar para missa e tal. Daqui a pouco, né, comecei a fazer a missa dos jovens e aí fui descoberta, né? De que maneira? Naquela época tinha um ministério que fazia banda apoio para o padre Fábio de Mello, que nem era padre, Fábio de Mello ainda era seminarista. E eu entrei para essa banda e comecei a viajar fazendo os shows com ele. E eu era back vocal, novinha, com 13 para 14 anos de idade. Até que um dia o padre chegou, né, a gente ministrando e tal, juntando ele lá num vinho de verde. Ele chegou e falou assim: minha filha, teu lugar não é atrás, teu lugar é na frente. Por isso, a partir de hoje, eu não quero que você esteja conosco na banda. Aquilo ali, eu falei, meu Deus, estou sendo rejeitada. Né? Fiquei mal e não entendia, não compreendia, não tinha toda a maturidade espiritual para entender. Você é uma menina de 13, 14 anos. Exatamente, mas foi o melhor não que eu recebi na minha vida. Foi o melhor não que eu recebi na minha vida, porque eu tinha 13 para 14 anos, a partir daquilo ali eu entrei para dentro do meu quarto e eu fui falar com Deus, eu falei, como assim? O senhor pede para me cantar, eu fui cantar, e aí danado o senhor fala para eu não cantar mais, como assim e tal, aí comecei a entrar no conflito espiritual, falei para minha mãe, me dá licença, eu vou para dentro do meu quarto, eu quero ouvir a voz de Deus, literalmente, porque se ele não falar, eu não vou sair desse quarto. E peguei um violão, peguei cadernos e caneta e comecei a escrever tudo que estava vindo no meu coração. Fiquei 15 dias ali. Quando eu saí dali, eu saí com 150 músicas compostas. Eu não sabia que era música. Para mim era desabafo, era oração. E desabafo, oração, contato com Deus e Deus falando. E ali eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Aí quando eu mostrei para minha mãe entrou em lágrimas, ela falou, filha, isso é música e tal. E a gente começou a usar nos nossos encontros e muitas curas, muitos milagres. E as pessoas começaram, vocês precisam gravar isso? Eu falei, não. Aí não. Não. E aí quem que a gente lembrou? O padre Fábio de Mello. Vamos atrás desse homem que ele vai gravar isso. E aí a gente foi para onde? Onde que era o lugar que a gente achava que o padre Fábio de Mello morava? Na Canção Nova. Vamos para Canção Nova, aqueles monte de família de Jeca Tatu, sabe? Aquelas famílias, literalmente, fomos para Canção Nova e perguntamos num lugar e perguntamos de outro, e todo mundo falando, não tem padre Fábio de Mello aqui, não, ele não mora aqui. Mora! E não sei o que e tal, fomos atrás de todo mundo. Daqui a pouco fomos alguém lá da Em Almas lá e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, acho que o povo estava tão com a gente, de tanto que a gente queria perguntar, tem uma gravadora ali atrás, ali, ó, vai lá, pergunta. E a gente foi. Quando a gente chegou na porta, começou a falar, aí minha mãe, mineira, né, gente? Nós somos mineiros, a gente é terrível. E aí minha mãe começou, e tal, falaram que o padre, tipo, ninguém tinha falado que o padre Fábio de Mello morava lá, mas ela falou, o padre Fábio de Mello mora aqui, e nós temos que entregar as músicas para ele, porque é de Deus, e não sei o quê. E daqui a pouco, um dos filhos, o dono da gravadora, viu aquela discussão ali na porta, tal, com o guardinha, e falou, o que está acontecendo? Aí chegou e o guarda falou assim, olha, eu estou tentando explicar porque não tem ninguém que mora aqui e eles estão insistindo e ela está com um monte de música, quer entregar. Acho que na hora que falou música, ele, deixa eu entrar. Peguei o violão e ele falou, toca para mim. Falei, tá bom. E eu estava com asma, de tanto, pra você ter noção, eu tenho asma e é emocional, né? Sim. Então, de tanta emoção, mais ainda. Exatamente, eu estava tão nervosa com aquilo tudo que estava acontecendo, que eu não estava entendendo nada, menina. Peguei o violão, falei, ai, eu tô com asma. E cantei. Nisso eu só fechei o olho e fui cantando, e fui cantando, e fui cantando. Aí daqui a pouco o pai dele, que era o dono da gravadora, passou, olhou, falou, o que tá acontecendo? Ele voltou, olhou e sentou comigo e falou assim, por que você tá procurando alguém para gravar suas músicas? Aí eu falei, porque eu não sei gravar, não sei o que é. Ele falou, não, Deus deu para você, é a sua experiência de vida. Então, precisa ser transbordado através de você. Aí ele lembrou Maria, que gestou
aos 15 anos, né? Que a gente acredita que seja mais ou menos nessa idade. Um filho foi a experiência dela para transbordar em nós. Então aquilo ali mexeu comigo, porque eu sou mariana, né? Eu falei, amém. Ele falou, você não precisa ter a voz perfeita. Você não precisa saber. Você só precisa dar o seu sim. E ali, padre, eu dei o meu sim. Gravei o meu primeiro CD com 15 anos, chamado Faça-se o Sim de Maria. Gravado na Sexta-feira Santa da Paixão. E ali começou toda a minha história. Fui morar em Cachoeira Paulista. Então, assim, para você ver que Maria, ela começou lá. Uhum. Ela precisava plantar, né, o ministério dela dentro da minha casa, com a minha família. Mas eu precisava ser um transbordo de Cristo, como Nossa Senhora, através da minha missão Ela fora. planta, mas ela precisava também servir de exemplo. Isso. E foi justamente a fala, né, dessa pessoa aí para você. Exato. Siga o exemplo de Maria. Exato. Só que essa pessoa que canta, que compõe 150 músicas em 15 dias, tem um milagre que carrega, Tem. como diziam os mais antigos, na goela. Uhum, literalmente. Engraçado, né? Que a gente entende um pouquinho o sim de Maria, quando ela dá o sim, depois ela vai para o deserto, né? Para servir Isabel. Foi isso que aconteceu comigo. Eu gravei com 15 anos, depois comecei, né? A Canção Nova me apoiou muito, eu tive muito apoio da comunidade, fazia shows, eventos na comunidade, apresentava programa, Movencerá, etc e tal. Então eu estava, né, fazendo turnês já estava fazendo show com 15 anos de idade. E aí comecei a fazer turnês de shows e eventos, pregações e tudo. Quando eu tinha 18 anos, fui gravar o segundo CD. Qual que é o nome do segundo CD? Perseverar. Aí eu fiz uma turnê bem complexa de 20 dias. No final dessa turnê eu comecei a cuspir sangue. E comecei a ficar completamente sem voz. Fui no otorrinolaringologista. Falei, tá acontecendo alguma coisa. E aí cuspia direto e a voz não voltava. E aí a gente fez a videolaringoscopia, que é o exame. E eu lembro direitinho, o primeiro otorrinolaringologista, ele chegou para mim e falou assim, menina, você é doida? Aí eu falei, por quê? Você está dizendo aqui que você é cantora? Eu falei, sou. Ele falou, você não podia nem estar falando, você está querendo que um cadeirante de roda vai jogar futebol. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, você tem uma parresia vocal, você tem uma prega vocal só, a outra sua é grudada no lado esquerdo. Então não tem como, o que você está querendo fazer? Tem que parar, para, senão daqui a pouco você não vai falar. Não estou nem entendendo isso. Padre, eu saí de lá, menina, não estava com a minha mãe, não estava com ninguém. Eu saí de lá acabada, eu falei, como? De novo. Meu Deus, não estou entendendo o que Deus quer. De novo, mais um não. E tal, aquele negócio, eu falei, Senhor. Aí eu lembrei do primeiro não. Uhum. Falei, não, peraí. Eu já passei por isso antes. Liguei para minha mãe. Falei, mãe, eu não posso cantar. O médico falou isso, eu chorei muito. Ela virou para mim, calma. Depois que já estava cantando. Já. 3 anos profissionalmente falando. Exato. Aí ela veio comigo. Veio de Caratinga para cá. No outro dia ela chegou e falou, nós vamos procurar uma segunda opinião. Não é assim. Calma, porque para Deus tudo é possível. E aí a gente lembra de novo da passagem de Nossa Senhora. Para Deus tudo é possível, né? E aí a gente começou a procurar um amigo, outro amigo, e aí indicaram um excelente otorrinolaringologista lá em São José, que cuidou do Padre Zezinho por muito tempo. E aí foi o doutor Magion. E aí ele me chamou. Quando eu cheguei lá, primeiro, Deus não faz uma obra pela metade, padre. Eu era missionária, não tinha dinheiro, né? Então eu falei, meu misericórdia, quanto que é essa consulta desse moço? Vou, só Jesus. Minha mãe falou, vamos na fé. Chegamos lá, né, sentamos, esperamos o moço cumprimentar a gente. Na hora que ele começou, e eu vi assim atrás do lugar onde ele atendia, um crucifixo lindo. Eu fiquei olhando o crucifixo, aí ele chegou para mim e falou assim, você é cristã, né? Eu falei, sim, eu sou cantora católica. Aí ele virou e falou assim, então, deixa eu te falar uma coisa boa. 50% você já tem, agora os outros é seu. Vamos lá fazer o exame. Eu falei, não, moço, mas a gente precisa pagar a consulta. Ele virou e falou assim, faz o seguinte, nós vamos parcelar essa consulta e o exame é por minha conta. Do nada. Do nada. E aí era um outro exame mais apurado, que é o videolabaroscopia, um outro.
E aí ele fez, aí ele chegou para mim, assim, todo animadão. Diz aí, menina, tem uma notícia boa ou uma notícia ruim? O que você quer primeiro? Eu falei, a boa? Ele, a boa é que você acredita em Jesus Cristo. Aí eu falei, qual que é a ruim? Ele, não tem cura. Mas eu vou ligar para 2 profissionais que são fonoaudiólogas e elas estão aqui no Brasil, elas trabalham na Berkeley, elas trabalham não sei do que lá, a Naná foi falando que um monte de coisa da mulher, e elas estão aqui no Brasil fazendo um estudo de casos graves e gravíssimos. Eu acho que ela vai pegar seu caso. Aí, de novo, eu falei, moça, eu não tenho dinheiro, não sou missionária. Ele falou assim, você não acredita em Jesus Cristo? Desse jeito. Eu falei, acredito. Eu, tá bom. E aí minha mãe assim, calma minha filha, com o tercinho na mão. Calma. E aí ele ligou para Ingrid Horst e a Beth Amin, que são 2 fonoaudiólogas incríveis, e tal, ligou e falou do meu caso, e aí ela falou, manda pro meu consultório. Cheguei lá no consultório dela, achei que ia ser igual o Dr. Major, né? Jesus Cristo, fala de Jesus. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, pega as suas crenças e a sua fé e coloca lá fora. Aqui é contigo. Aí eu falei, ai, já entendi, não acredito em Jesus Cristo. E aí expliquei tudo, fizemos 3 anos de batalha, de tratamento, para de sofrer muito. Porque toda vez que eu ia cantar, eu cuspia sangue. Toda vez que eu ia cantar era no sacrifício, tinha quebra vocal, tinha desvio. Por quê? Porque a prega estava muito cansada e eu tive que reaprender a cantar com uma só. E aí eu tive todo esse tratamento. No final do tratamento ela virou e falou assim, Dri, tem uma alternativa. Eu estou indo para um simpósio na China, onde todos os maiores fonoaudiólogos do mundo vão estar lá. E aí é a chance de achar uma cura ou não tem o que fazer mais. Mas deixa eu te perguntar, isso aconteceu num determinado momento da sua vida ou já veio assim? A parresia? Eu nasci com ela. Você nasceu com ela. Então, até você descobrir, você falava e cantava só com uma prega? Normalmente. Normalmente. Uhum. Aí, a partir do momento que você tomou consciência, o negócio agravou. Uhum. E a partir do momento que eu resolvi gravar um CD, chama Perseverar. Engraçado, né? Por que será, né? Não sei. Primeiro se fez, né? Faça-se. Faça-se. Depois persevera, mulher. Vai até o fim. Pois é. E aí Deus tinha que trazer essa consciência para eu entender que não é do meu jeito, né? É do jeito dele. Porque não pode ser um projeto seu. Não. Né? E você tocar nesse milagre, porque não tem a outra ainda não, né? Não tem. Só tem uma. Só então tem. você está falando aqui com uma só. Com uma só. E você canta também. Canto. E canta com uma só. Eu fico imaginando a coitada lá mexendo nas bandas. Porque nós que falamos, né, no nosso instrumento vocal, nosso instrumento de trabalho é a garganta. Nós precisamos fazer os exercícios. Aí a gente vê, né, como que as cordas assim. vocais, ela faz esse movimento. E aí, como é que ela faz só esse movimento aqui, minha gente? Uhum. Sozinha. Exatamente. Porque o som sai, inclusive, nesse movimento. Do atrito, né? Exatamente. Esse movimento. E aí esse movimento não existe. Não existe. Lá no simpósio, a Ingrid foi colocar lá a imagem da videolaringoscopia e ligou meu CD. Lembrando, ninguém falava português, né? A não ser as 2 e mais uma fonoaudióloga brasileira. O resto era tudo, cada um de um país. E aí, no meio do negócio, quando ela virou para as costas, assim, para ver o público, para começar a palestra dela, o povo estava chorando. Estava emocionado. Como é que essa menina canta? Nem ela entendeu. Aí ela parou, ela perdeu todo o conteúdo do que ela ia falar e ela simplesmente falou, gente, eu tinha preparado toda uma palestra para vocês, mas a única coisa que eu quero dizer é que essa música que vocês estão escutando é a mesma prega vocal que está aqui. Aí um chinês levantou no meio do povo e falou assim, se você está dizendo que essa prega vocal é a mesma voz que está ouvindo aqui, hoje eu acredito que Deus existe. E ela saiu em prantos. Ou seja, aquela mulher que quando você chegou no consultório dela disse assim, deixa o seu Deus lá fora, ela começou a gritar, Deus vem comigo agora. Literalmente. Ela voltou para o Brasil, eu achei que ia haver a cura, né? Sei lá, um transplante, alguma coisa. E ela chegou para mim e falou a mesma coisa do Dr. Manjão.
fala uma notícia boa ou uma notícia ruim? Eu falei, a notícia ruim, então. Porque a boa não resolveu, então vamos para ruim. Aí ela falou assim, filha, não tem cura. Eu falei, qual que é a boa? A boa é que você foi milagre de Deus para mim. Hoje eu acredito que Deus existe por conta da sua prega. Que coisa bonita. Aí eu entendi, padre. Eu saí de lá chorando muito, porque assim, eu falei, Senhor, por que tu permites, né, a chaga continuar aqui? Porque eu vim atrás da cura. E aí naquele momento Deus falou isso para mim, já não é você que canta, é eu que canto em você, filha. E se tivesse acontecido a cura, você não teria sido canal, Exato. por exemplo, para essa mulher, por exemplo, para o chinês, né? Exato. A gente sabe toda a realidade do cristianismo na Isso, China. Exatamente. Enfim, olha como Deus é pontual, padre. Você nem precisou ir na China, mas você já evangelizou a China. Você foi na China já alguma vez? Nunca. Pronto, mas a sua corda vocal sozinha, a sua loba solitária da sua corda vocal foi lá na China. Literalmente. Deus é muito incrível. Nós vamos para o rápido intervalo, mas só para deixar assim, você não precisa fazer. E aí que está. Deus não precisa realizar um milagre em nós, se Ele pode realizar muitos milagres através de nós e principalmente através daquilo que Ele não quer. Exato. Porque tudo depende da soberana vontade de Deus. Amém. Então, antes de você pedir alguma coisa para Deus, consulte Deus. O Senhor quer me dar? Nós pedimos muito, Sim. nós queremos. E Ele conhece o nosso coração, obviamente. Mas a gente raramente pergunta para Ele. O que o Senhor quer fazer em mim ou através de mim com essa situação? Pode ser a dor que seja. O que será que Deus quer? Nós vamos para um rápido intervalo. Fica pensando. Daqui a pouquinho a gente volta. O que será que Deus quer fazer na sua vida e o que será que Ele quer fazer através da sua vida? Será que você já se perguntou? Nós estamos hoje nos desfrutando, digamos assim, com o testemunho da Adriele. Ela viveu toda uma experiência mística e vive uma experiência mística constantemente, de tocar nos milagres, na vida do irmão, na vida do pai, na vida do dom que Deus lhe deu, que é o dom de compor, de cantar. Imagina, minha gente, tem gente que às vezes fica aí 5 meses, eu tenho 45 anos que eu tento gravar uma música, não sai nada. A pessoa ficou fechada 15 dias, só gravou 150, só compôs 150. Isso é um abuso, menina. Ai, fala com o Espírito Santo. Estou brincando com você. Mas se não bastasse, ela fala, ela canta, ela se expressa, ela é uma profissional, né? É psicóloga como formação e só tem uma corda vocal. Essa corda vocal, pelo menos o vídeo, já chegou lá na China. Já tocou no coração de um chinês, já fez questionar a própria ciência, Sim. ou as cientistas, como as fonoaudiólogas que cuidaram e que cuidam de você. Mas a menina cresceu. Sim. E o amor chegou. Isso. Bicho. Na verdade, a missionária cresceu e a menina continuou menina. Uhum. Por quê? Porque, padre, todo o elo espiritual, né, a minha espiritualidade, graças a Deus, foi muito desenvolvida, né, com a missão e tal, e fui trabalhando. Só que eu deixei para trás a minha humanidade, e aí começaram a surgir as carências. Por quê? Porque eu era a menina de todos no palco e, para mim, eu não sabia lidar com a solidão, sozinha e tal. Então, eu tinha alguns conceitos muito imaturos com relação a relacionamentos, né? E aí começou a menina a sentir falta de ter alguém, de ter um relacionamento, um namorado. Sempre sonhei em casar e tinha esse desejo muito grande dentro do meu coração. Você já estava aí com quantos anos? 20 anos. 20 anos. Aí eu comecei, né, a abrir meu coração para isso. Até então você vivia para a missão. Sim, 100%.
E aí, com 21 anos, eu conheci uma pessoa, né, que também eu achava que a única coisa que importasse é da igreja? Então é bom demais, maravilhoso, tá bom, não interessa as outras coisas. E eu me prendi isso como um firmamento, sabe? Por quê? Porque era a minha realidade. Como a minha realidade era só dentro da igreja, o tempo todo servindo, aquilo ali, então tudo aquilo que fugisse daquilo era estranho para mim. Então a única coisa que importava para mim era ser da igreja. E aí comecei a me relacionar, né? Um relacionamento, padre, muito superficial, porque era missionário, né? O tempo todo na estrada, a gente trabalhava junto e ali eu não consegui desenvolver diálogo, eu não consegui desenvolver aprofundamento, eu não consegui olhar a pessoa no todo, exemplo, caráter, né? Eu não consegui olhar o que é caráter? Conjunto de características. Então eu deixei isso de lado e o que importava para mim era se estava comigo na igreja rezando, como está tudo certo, entende? E foi aí que depois de 5 anos desse relacionamento, desse namoro extremamente superficial, acabei casando. Mesmo com o tempo, Sim. assim, razoavelmente Sim, bom para você sim, conhecer alguém, sim, 5 anos. 5 anos é ótimo. Sim. Mas mesmo assim eu vivia, eu costumo dizer que a Adriele, antes desse processo, era a menina da lei, né? Então eu olhava assim, cumpria a missa, entendeu? Aí tá bom. O resto não interessa. Então isso para mim foi a base de eu querer constituir esse casamento. E aí me casei, né? Nisso, quando eu me casei, o casamento foi tudo bom, tal, maravilhoso, até os 6 meses de casado. Depois de 6 meses, meu marido, na época, né, ele teve uma queda no uso das drogas. E aí ele ficou 20 dias sumido. Nesses 20 dias sumido, eu fiquei doida, né? Porque eu não entendia, não sabia o que estava acontecendo, coloquei nome para desaparecido, tudo que você imaginar, eu pensei. E aí começou uma loucura. Desculpa cortar, você disse. Não, teve fica à uma vontade. queda no uso das drogas. Sim. Mas ele teve uma queda ali pela primeira vez ou já era algo que... Então, eis a questão, né? Quando nós nos relacionamos, o discurso era, né? Mudei, converti, porque eu usei quando era jovenzinho. Entendi. Né? Então, toda a pregação era essa. E a gente acredita, por quê? Porque eu vivi de uma experiência de um pai que se converteu. E eu acredito na conversão e na mudança das pessoas. Né? Como psicóloga, se você não me dissesse isso, eu já ia rasga o CRP. Pois é. Graças a Deus você falou. Sim, e aí comecei, né? Acreditei. Quando ele teve essa queda, né, de 6 meses, quando ele retornou, ele tornou com 12 quilos mais magro, todo aquele processo. Para mim, ali, eu digo literalmente, meu mundo caiu, porque eu não sabia lidar. Eu nunca tinha tido uma experiência com adicto, né? Nunca. E aí eu fiquei meio paranoica, eu não sabia, não entendi o que estava acontecendo, e como assim? Aí foi quando ele me contou que ele nunca tinha deixado. Ou seja, nos 5 anos de relacionamento que vocês tiveram, que ele controla. Você nunca percebeu isto. Não. Justamente porque, como você também disse, vocês não tinham um relacionamento claro, concreto de uma pessoa para conhecer a outra. Vocês viajavam juntos em missão, né? Quando nós falamos, até para que você entenda um pouquinho da linguagem, as viagens para os encontros, para os shows, para todas essas coisas. Então, vocês se relacionavam ali, naquelas viagens. Exatamente. E depois você não sabia nada do que o teu até então namorado, o noivo, fazia. Não, porque assim, era tudo muito superficial e tudo bonito na frente das pessoas. E você, muito carente, como você mesma disse, encontrou ali o que você achava que buscava. Sim, um refúgio, né? É o que eu digo, padre, quando a gente está com muita fome, se alguém chegar com um prato de barata para você, você vai comer e vai achar delicioso. Prato de sá, né? Isso. Vai lembrar de Cachoeira Paulista, bom. Tô brincando, porque o pessoal da região, o pessoal do Vale do Paraíba, Sim. né, tem a questão de pegar o içá, e por essa época, né? Sim, exatamente. Agora, pega o içá e faz farofa de içá e tudo. E nós estávamos conversando um pouquinho
antes, né? Porque ela veio lá de... São José dos Campos. Não, do Caraíba. De Caratinga. Caratinga, e veio morar em Cachoeira Paulista, Vale do Paraíba, como eu também morei, enfim. Aí nós conversávamos um pouquinho antes, por isso que eu toquei. Então, veio com um prato de sal e come do qualquer jeito. Né? Lógico, porque a gente não repara, né? Não olha, não entende o processo até chegar ali. E foi isso que aconteceu comigo. Aí eu entrei dentro dessa relação e aí nós fizemos um trato. Sim. De um relacionamento, de novo, de fachada. Onde a gente seria marido e mulher para os homens, para as pessoas de fora, porque as missões continuavam, os shows continuavam. E dentro de casa, eu falei para ele, eu vou te ajudar a se recuperar, você vai se internar, você vai fazer o que for preciso, mas aqui em casa nós não somos marido e mulher, nós seremos amigos. Assim que você se recuperar, a gente, né, volta a ter. Por quê? Porque era assim, começou... Nesses 6 meses ele voltou, aí ele ficou 15 dias em casa, depois 20 dias fora de novo. E virou isso uma rotina, né? Onde ali eu passei por inúmeras situações. Porque eu não sabia com quem ele estava, onde ele estava, o que estava fazendo, né? Eu busquei várias vezes em boca de fumo, várias vezes dentro de motéis, tudo que você imaginar. Enfrentei traficante de armas, tudo foi assim o terror. Ali começou literalmente o meu terror. E as pessoas me viam nos shows, né? Felizes da vida. Mas eu estava com blusa até aqui, porque era beliscões, tapas, chutes. Por que começou a acontecer, padre? Quando a pessoa está num processo de abstinência, ela se transforma. Sim. Ele não aceitava a questão de eu ser esposa e não ter relação sexual. Então, ali eu vivi literalmente uma vida de fachada aos outros e o inferno dentro de casa. Aí as pessoas perguntam, mas por que você aguentou tudo isso? Porque eu tinha esse conceito, que a manipulação, né, eu acreditava piamente que a responsabilidade da salvação dele era minha. Eu acreditava que eu tinha que salvar de qualquer jeito, por quê? Porque todas as vezes que a gente discutia ou que a gente entrava no conflito, ele sempre colocava, ele falava, você cura as pessoas. Você ministra cura, você ministra não sei o quê, por que você não me cura? Por que você não põe, né, põe a mão em mim e faz a coisa acontecer? Então, eu me sentia nessa obrigação, sabe? Eu, pela imaturidade emocional, eu entrei num ciclo de manipulação onde eu me afastei de todo mundo. Eu me afastei das pessoas, eu me afastei dos amigos, me afastei de todos, de todo mundo. E aí comecei a viver uma vida centralizada nele. E esqueci da minha. O tempo todo. Isso durou quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Até você tomar a decisão, porque não era somente a questão da dependência química, não. Mas existia também algumas situações aí mais sérias que te levou à separação. Sim. O que aconteceu? Né? Dentro de todo esse processo, a gente continuou com as missões. A gente continuou com os shows, a gente continuou com os eventos. E a partir disso, teve um evento específico, que eu sofri uma agressão muito forte, né? Agressão física, e eu tive que ir para esse evento. E engraçado, o nome do evento, Totus Tus, todo teu, Maria. Fui para a cidade de Goiânia e lá fizemos um show maravilhoso, só que acabou o show, foi acometido, não sei se eu peguei antes ou peguei depois, de uma bactéria que subiu para a cabeça. Uma bactéria que se pegar agora no senhor é uma gripe, é uma TIM, uma febrezinha, mas como a minha imunidade, eu estava num estresse muito grande devido ao que eu tinha passado, subiu direto para a cabeça e ocasionou um aneurisma cerebral. Ali, padre, eu literalmente morri. Eu tive 80% de sangramento no cérebro, foi diagnosticado morte encefálica e a minha mãe, de novo, né? O diagnóstico dos homens foi mas ela acreditou até o último momento não são dos enfermos. Chamou meu sacerdote na época, era o diretor espiritual, o Padre Paulinho, e ele foi. Só que ao invés dele levar o olhinho pequenininho, né? Ele levou o botoco, não sei por que ele cismou de levar. Isso minha mãe me conta, porque eu estava desacordada, e ele levou para dar a unção dos enfermos. Nisso, na hora que ele chegou no quarto, que tinha todos os aparamentos, porque eu estava com a bactéria, eu estava com
98% de infecção no corpo todo. Ele tropeçou, nisso que ele tropeçou, o óleo derramou no chão inteiro do hospital e foi aquela loucura, porque era óleo santo e ao mesmo tempo contaminação, e virou aquele negócio, e na hora que ele levantou, ele falou, para tudo. Aí todo mundo olhou, ele virou e falou assim, ela está sendo curada. Aí os médicos, depois que o senhor apronta tudo isso, bacana, ele falou, não, o evangelho de hoje diz que o vaso de alabastro tem que ser quebrado, ele acabou de ser quebrado, em nome de Jesus. Ele me deu a bênção e foi embora. Não te deu nenhum unção? Não. Não ministrou o sacramento? Foi embora. Não acordei, nada, nananã. A minha mãe, 24 horas depois, 5 horas e 17 minutos, exatamente no horário que ele foi fazer a visita, eu acordei. O primeiro milagre foi aí. Por quê? Porque o sangramento foi na retina. Sim. Consumiu minha retina inteira. Então, a única garantia, a primeira garantia, na verdade, que os médicos tinham, que eu ia voltar cega. Que se qualquer coisa eu voltasse, eu ia voltar cega e paralisada todinho no meu lado esquerdo. Primeira coisa que eu fiz, abri os olhos. Os médicos ficaram loucos, começaram a fazer sinais, estímulo cerebral, e eu comecei a movimentar a mão esquerda. Todos os pontos que eles foram colocando que era impossível, eu comecei a voltar. Fiz 23 ressonâncias magnéticas para comprovar que era milagre. Muito exame, loucura. E é muito lindo isso. Por quê? Durante todo o processo que eu estava no hospital, tinha alguém comigo. Não alguém fisicamente. Padre Léo estava comigo em todos os momentos. Pregações o dia inteiro, minha mãe deixava escutando, colocava no ouvido 24 horas. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei no quarto, minha mãe falou, que eu entrei no quarto, eu falei assim, liga o Padre Léo. Ele estava comigo, ele falava comigo. E aí, padre, é tão lindo que depois de todo o processo, quando eu saí, o médico entrou com aqueles botocos assim, de protocolo, de prontuário, e falou assim, menina, ele falou assim, não sei o que esse vovozinho seu tá aprontando não, mas tô cansada de ver esse homem aqui. Eu virei e falei assim, pois é, a intercessão dele tá me ajudando a sair daqui. E eu vou embora. E fui embora. Anos depois, eu fui atender, porque eu fazia atendimento, até nessa época eu não era psicóloga. Né? Eu tinha feito a faculdade, mas tinha deixado ela lá, mas não exercia. Eu fui atender uma menina, uma enfermeira, porque eu fazia coisas de estética, que eu gostava. E aí essa menina estava com o nome do hospital. E aí eu cheguei para ela e falei assim, você, né, você pertence ao hospital tal, não vou fazer propaganda aqui, né, pertence ao hospital. Ela falou assim, sim. Eu falei assim, nossa, você deve ver muito milagre lá, né? E eu tava doido para saber se ela sabia do meu. Aí ela virou para mim e falou assim, menina, tem uma história de uma menina. Eu falei, sério? Como que é? Ela falou assim, a menina chegou morta lá, ela teve aneurisma cerebral, eu sou enfermeira-chefe da UTI. Nossa, a gente desenganou totalmente a menina, aconteceu um milagre muito louco, o padre foi lá e ela foi contando a história. Padre, eu comecei a chorar. E ela começou a contar. Eu comecei a chorar compulsivamente. Aí eu peguei o jaleco, eu virei para ela e falei assim, por acaso o nome da menina é esse? Ela, é você! E começou a me abraçar. Ela falou, eu tenho que te contar um negócio. Eu falei, pode falar. Você acredita que todo mundo que tá ruim na UTI, eles ligam aquele vovozinho lá que você escutava o dia inteiro para ouvir? Olha que bênção. Eu falei, você tá brincando? Ela falou assim, sério. Aí eu comecei a chorar muito, né? E aí a gente começou a trocar. Eu falei, como é que é o nome do outro médico? Eu sei que um era o Dr. Marco e o Dr. Joper, que era um americanão que tinha vindo. E qual que é o nome do outro? Ela, não tinha outro, eram 2. Eu falei, não, eram 3. Ela falou, não, era 2. Eu falei, não, era 3. Ela falou, era 2, era 3. E aí depois, mais pra frente, Deus foi me dar o discernimento. São Rafael me visitou naquele dia. Foi literalmente um anjo da cura. E não tem como não ser, né? Não tem. Com essa... Porque além de você... Uma coisa é você voltar do aneurisma, outra coisa é você voltar do aneurisma sem nenhuma sequela. Você tem alguma sequela? Não. Nenhuma. Do aneurisma eu não tenho nenhuma sequela. Da bactéria, a minha imunidade é sempre baixa. E eu tomo medicamento e vitamina. Ou seja, o milagre, nada. Nada.
nada. Olha, Deus é lindo. dentro disto tudo, não tinha como não transbordar Não. em outras coisas, né? Nós estamos aí faltando uns minutinhos. Você hoje fundou um projeto chamado Desperta Mulheres Extraordinárias. Sim. Você é fundadora de um movimento missionário chamado Éfata. Uhum. E você vai lançar um instituto 100% cristão online para a completa formação humana dos cristãos. Sim, padre. Tudo aquilo que faltou em mim, eu mergulhei. Eu fiquei 5 anos afastado, né? Entrei na Shekinah de Deus, falei, quer saber? Eu não vou voltar a cantar. Depois de tudo isso, né, da separação, eu não vou voltar a cantar. Eu vou me encher. Eu vou me estruturar humanamente, espiritualmente. Porque isso não pode, isso tem um propósito, não aconteceu na minha vida à toa. E aí onde eu fiquei 5 anos inclusas mesmo, dentro de casa, fazendo as coisas ordinárias, contemplando Deus no ordinário, no simples, no belo, no meu trabalho, eu nem, como eu falei, fazia alguns atendimentos como biomédica, que eu também sou, e aí comecei a estudar psicologia, aí mergulhei com tudo na área da psicologia, fiz 12 especializações na área, fui mergulhando tudo que eu podia, da formação da igreja até a formação humana. Eu falei, gente, eu preciso entender o ser humano, porque a gente é muito lindo, sabe? Eu fui entender de onde foi que eu me abandonei nisso tudo. Porque eu não aceitava, eu falava, gente, eu tive a graça de contemplar a menina, de conviver com o Padre Léo, com tantas pessoas assim, ungidas, Padre Rufo, Monsenhor Jonas. Eu falei, não é possível que tem uma coisa errada, que mesmo mergulhando, aí eu fui entender, né? O que faltava em mim? A minha humanidade. Eu olhei tanto para a minha espiritualidade que eu esqueci que eu sou obra-prima de Deus. E isso aqui, Deus me deu de presente, eu preciso cuidar. E foi aí que eu falei, não. Aí onde eu mergulhei. E aí em oração, né, juntei com uma outra amiga, que está aqui, inclusive, a Alê, e a gente começou a rezar. Eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer, mas eu quero rezar, quero fazer a tua vontade. E aí Deus suscitou o Éfata, que é o Abra-te, né, Marcos 7,34, que é literalmente o que eu vivi na minha vida, se abrir ao novo de Deus. E através do Éfata, né, que hoje a gente tem missionários espalhados no Brasil inteiro, que eu mandar um beijo para todos os filhos espirituais, né, e hoje a gente tem o Desperta Mulher Extraordinária, que é o quê? É um curso e também a gente faz esse movimento presencial, onde a gente reúne mulheres do Brasil todo para falar todos os âmbitos da formação humana, né, que nós somos espírito, alma e corpo. Nós viemos do Espírito Santo, mas nós temos uma alma, que é a nossa mente, e um corpo que tem que ser cuidado, amado, né? E porque é tudo um alinhamento, nós somos inteiros, íntegros. E aí, a partir desse Desperta Mulher Extraordinária, surgiu a necessidade dos homens. Aí os homens começaram a mandar mensagem, falando, não. Falei, quer saber? Vou me unir a profissionais. E aí comecei a agregar profissionais, me declarei nas redes sociais como psicóloga cristã, que não foi tão fácil assim, e aí as pessoas começaram, eu também sou dermatologistas, ginecologistas, cirurgião cardiovascular, todos profissionais da área começaram a se unir a nós, padres, bispos, leigos, fundadores. Eu falei, quer saber? O povo precisa de conteúdo cristão, cada um em sua área. E foi aí que surgiu o Instituto Desperta, que é um instituto online, é uma escola online para que a pessoa possa estudar de tudo, desde a história dos anjos, da história da Bíblia, sabe, estudo bíblico, a área da psicologia, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, tudo, desde a área empresarial até a área espiritual. Estou com dificuldade, estou com algum problema, eu vou lá, vai ter aula lá, explicando. Por quê? Para que a pessoa não fique, às vezes ela sonha em fazer uma terapia. Eu tenho muita fila de espera, padre, e a gente não consegue atender todo mundo. Sim. Então, ali vai ter um conteúdo para você beber, sabe? A partir, lógico, da minha experiência de vida, mas principalmente daquilo que eu estudei, daquilo que hoje, graças a Deus, eu tenho muita alegria em poder transbordar para as pessoas. E isso tudo a gente encontra onde e como? É muito fácil. No meu Instagram, você pode ir lá, @Adriele 2LZ, Adriele Lopes, _, que é aquele tracinho que fica embaixo, Éfata. Você vai lá, tem tudo, tem todos os links, tem tudo.
Só ir lá e você vai encontrar todas essas coisas aqui, que é o Desperta Mulheres Extraordinárias. Isso. Este Instituto Desperta também, que é para Isso. homens, mulheres, para quem Pra quiser. geral. Uhum. E também este movimento missionário Éfata. Isso aí. Você disse que tem filhos espirituais aí espalhados por todo o Brasil. O que é este movimento Éfata? O nosso movimento missionário, ele trabalha exatamente a formação humana dentro da espiritualidade, né? Então, assim, a gente tem o Exército do Equilíbrio, que a nossa devoção é Nossa Senhora do Equilíbrio, não é à toa, né? Onde ela me deu. Eu sou muito apaixonada com os desígnios do Senhor. De novo, Nossa Senhora. Ela me deu o Terço do Equilíbrio, onde a gente espalha essa devoção, né, em todos os lugares que a gente vai para cantar, para ministrar, para palestrar. Hoje os missionários, né, produzem materiais, artesanatos, justamente para a evangelização. E o nosso movimento é um movimento para-eclesiástico, né? Então a gente ajuda as paróquias, ajuda os movimentos, ajuda as pastorais, o que eles precisarem da gente, a gente leva missionários para isso. Então a gente tem empresários, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem psicólogos, tem pessoas ordinárias que entregam o extraordinário para as outras pessoas através do seu serviço, né? Então nós somos isso, a gente leva a palavra, formação bíblica, mas sem esquecer da nossa humanidade. Isso é extremamente importante porque por um bom tempo a igreja, ela não, eu vou falar igreja não enquanto instituição, mas alguns homens da igreja Sim. ignoraram um pouco dessa parte. Alguns homens e mulheres ignoraram essa parte. Então, é necessário, né? Não é porque você fez um encontro pessoal com Jesus, por exemplo, que você já está pronto. Não. E para que você possa trabalhar e para que você possa ser ainda mais de Deus, vamos dizer, através das suas atitudes, aí eu termino dizendo como Santo Agostinho, né, que Deus se humanizou para que nos divinizássemos. Amém. Ou seja, Deus se fez gente. Nenhuma religião ousa dizer que Deus se fez gente. Todas as religiões, até as mais antigas, ousam dizer que o homem pode se divinizar. Mas só o cristianismo tem a coragem de dizer Deus se rebaixou. Sim. Então, se ele fez gente, se ele se fez humano, por que você quer ser outra coisa? Não se esqueça. Você é um belo vaso de barro, mas que carrega um grande tesouro. Amém. Adriele, juízos e modos, não pare. Que Deus te abençoe muito. Se você tem aí algo, ficou dúvida, ou se você quer ainda conhecer um pouquinho mais, @Adriele Lopes, _Éfata. Éfata. Isso Assim aí. você vai ver tudo que essa moça continua fazendo e, com certeza, vai também ser agraciado com tudo aquilo que Deus faz através dela. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Muito Obrigada pelo carinho, obrigada por esse momento, né, tão rico a gente partilhar vida, experiência e falar de Jesus é sempre muito bom. Por isso eu digo que eu sou muito feliz de contemplar Deus na nossa humanidade, porque é no nosso nada, nas nossas misérias, que Ele faz tudo. Tudo. Obrigada. Esse e todos os outros programas você também pode acompanhar no Canção Nova Play, que é o canal da Canção Nova no YouTube. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.